Fala pessoal, vamos nessa. Nesse bloco nós vamos fazer as questões do módulo relativo à programação, execução e descentralização. E ainda a gente viu um bloco só para TED, né? Que é um instrumento ali que operacionaliza as descentralizações do governo federal. Então, esse vai ser um bloco envolvendo esses três assuntos que foi o módulo teórico que a gente acabou de concluir, né? Então, vamos nessa. Nós temos aí umas 30 questões para trabalhar. Banca FCC, Sebrasp, FGV, e aí você vai começando a entender como é que cada banca trabalha, qual é a que é mais fácil, qual é a mais difícil. Eu não vejo nenhuma das três fáceis, tá? Mas cada uma tem, tem o seu formato de cobrança. Vamos começar com algumas aí da Sebrasp, questões aí quentíssimas para a gente fazer aí o nosso treino. Vamos lá? Primeira questão já, 2025. A descentralização financeira dos órgãos setoriais de programação financeira para as unidades gestoras, o que é que você tem que saber nesse tipo de questão? Nós fizemos o esqueminha, né? Eu vou até voltar aqui para o esquema, que fica mais rápido, olha só. Quando eu falo de programação financeira, nós temos um primeiro nível, que é quando basicamente o recurso, já que eu estou falando de financeiro, eu estou falando de dinheiro. Eu estou falando de recurso. Então, aqui nós temos o primeiro nível da descentralização, que é quando sai do órgão central. Quando eu falar órgão central, você vai ter que parar e pensar, é financeiro ou é orçamento? Porque se for orçamento, é Ministério do Planejamento e Orçamento. Professor, aqui tem SOF, por quê? Porque a SOF é uma secretaria vinculado ao Ministério do Planejamento. É porque, basicamente, quem faz esse trabalho lá dentro é a SOF, mas o Ministério mesmo é o Ministério do Planejamento. Quando eu falo de financeiro, eu vou falar aqui de Secretaria do Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional faz essa primeira descentralização que se chama cota. A questão está falando basicamente o quê? A questão está falando quando tem uma descentralização de um órgão setorial. Aí agora você precisa parar e para pensar se a questão está falando que é para dentro ou se é para fora da sua estrutura. Vamos lá? Volta na questão de número 1. Ó, descentralização financeira de um órgão setorial para unidades gestoras de sua jurisdição. Olha só, de sua jurisdição. Então ele vai transferir para uma unidade gestora vinculada a ele mesmo. E entre as entidades da administração pública indireta, opa, preste atenção. Entre as unidades de sua jurisdição é a interna. Mas para entidades da administração indireta já seria o quê? Uma externa. E aí ele está dizendo que tudo é feito por meio de subrepasse. A questão fica o quê? Errada. É subrepasse só aqui, ó. Aqui é subrepasse. Aqui já seria um repasse. Ele generalizou. Gente, é uma questão pequenininha, mas é uma questão que se você não entendeu a teoria, você não sai dessa questão. Você já perde 2 pontos tranquilos aqui. Olha só o nível da questão. Você tem que realmente interpretar. Primeiro que não é o primeiro nível, é o segundo, porque ele já está falando, ó, do órgão setorial. O órgão setorial já recebeu a cota. Aí está falando que quando transfere para uma unidade de sua jurisdição é uma coisa. Mas quando descentraliza para as entidades da administração pública indireta, aí já é externa. Aí então já não seria subrepasse. Seria o quê? Repasse. Então, gente, a dica que eu dou para todas as questões de descentralização é tente desenhar na hora da prova esses esquemas aqui. Precisa ser bonitinho, do jeito que está aqui não, gente. Você pode desenhar rapidinho assim, ó. Órgão central, órgão setorial e unidade gestora. Aí desenha as setinhas, coloca o nome, né? Se for orçamento, ó, dotação, primeiro. Aí depois é só você fazer assim, ó. Interno, provisão. Externo, destaque. 1 minuto você mata isso aqui na sua prova e ganha a questão. Porque se você desenhar, fica bem mais fácil. Porque você desenhando, interpretando a questão, olha só, puxando as setinhas, fazendo para quem vai para dentro, vai para fora, cada uma tem um nome. Ele generalizou, ele disse que tudo era sobre repasse. A questão está o quê? É errada. Vamos para a questão de número 2. No âmbito do orçamento da União, ocorre descentralização. Olha essa questão. Orçamentária e financeira, quando uma atividade ou um projeto é repassado de um órgão ministerial para outra unidade orçamentária da União. Gente,
a questão está toda bagunçada. Porque, primeiro que ele começou misturando. É uma descentralização orçamentária ou financeira? Porque quando eu descentralizo o orçamento, eu vou fazer o quê? Ou uma dotação, ou um destaque, ou uma provisão. Quando é financeiro, ou um repasse, ou um subrepasse. Só que a questão está dizendo assim, que quando se faz uma descentralização, a gente vai repassar uma atividade ou um projeto. Eu vou mandar o projeto lá para o outro órgão, lá para outra unidade. Não, gente, ninguém manda projeto, ninguém manda atividade, não. Nós descentralizamos o poder, basicamente, para ele executar. Orçamento, ele vai executar o quê? Empenho, liquidação. Financeiro é o pagamento. O Pix já é algo financeiro. Então, quando se transfere o dinheiro para a conta bancária, já é um repasse ou um subrepasse, uma transferência financeira. Para executar orçamento é fazer empenho, para fazer liquidação, né? Basicamente ali as etapas orçamentárias. Então, a questão aqui, ela misturou tudo. Ela falou que era descentralização orçamentária e financeira e diz que se repassa uma atividade ou um projeto. Não. Ou se repassa a competência para executar orçamento, que é a descentralização orçamentária, ou se repassa o dinheiro, que é o financeiro. E não repassar um projeto, e não repassar uma atividade para outro órgão, tá? Então, questão de número 2, questãozinha errada. Questão de número 3, já falando aí sobre o TED, ó. Sempre tem, viu, gente? Sempre tem. Olha, esse assunto, ele é um assunto, gente, que você até mata ele rápido na teoria. Desenhou, esquematizou, você mata. Não é um assunto, gente, que aparece com recorrência, assim, muitas questões nas provas, não, mas sempre tem uma. Ou tem uma ou tem duas questões. Pode pegar as últimas provas aí da Banca Sebrasp, de 15, 18 questões, 2 são de descentralização. Você não pode deixar passar 2 questões, né? Então é um assunto que não cai muito dentro da prova, mas em toda prova tem. Então você tem que estudar. No termo de execução descentralizada, o TED, olha só, é facultativa a presença de cláusula que estabeleça a classificação da despesa e as hipóteses de denúncia? Não, gente, é obrigatório. Nós vimos, olha só, questãozinha errada, nós vimos tanto as condições como os requisitos necessários para se fazer uma TED, olha só. Cláusulas necessárias, tudo isso está lá no decreto, anota aí, decreto 10.426 de 2020. Olha aí, cláusulas necessárias, os objetos e os seus elementos, as obrigações das duas partes, a vigência. Olha aqui o que a banca colocou, a classificação programática e o valor da transferência, né? E as hipóteses de denúncia e rescisão. Tudo são cláusulas necessárias, obrigatórias. Tudo certo? Não esqueça também, né, das condições. Além dessas cláusulas, precisamos ter algumas condições já pré-estabelecidas. Tem que ter uma motivação, o porquê que está sendo feita aquela descentralização. Tem que ter uma aprovação prévia do plano de trabalho. Olha aí, prontinha para cair na prova. Não é um plano de trabalho depois, não. Apresente primeiro o plano de trabalho para depois a gente firmar o TED. A indicação da classificação, a declaração de compatibilidade dos custos, a capacidade técnica de quem recebe, muito interessante. Quem vai receber a TED precisa atestar ali, né, que tem capacidade técnica para receber. E não esqueça, gente, do prazo de vigência, tá? Não pode ser superior a 60 meses, incluídas as prorrogações. E sempre é assinado pelo ministro de Estado ou dirigente máximo daquela estrutura, né, daquela pasta, dos órgãos que estão envolvidos ali, de quem está repassando o valor, tá? Então, questão de número 3, a questão está errada porque ele diz que é facultativo, quando na verdade é obrigatório. Vamos para a questão de número 4. TED cai muito, viu, gente? TED cai bastante. Para a celebração de TED, é necessário elaborar um plano de trabalho, olha só, um plano de trabalho que contém a descrição do objeto, olha aí. Perfeito. E lembra, o plano de trabalho é o quê? Prévio. O plano de trabalho é prévio. Todas as questões de TED, gente, vão sair do decreto 10.426. As fáceis são esses, né, isso que a gente matou aqui. As mais difíceis são aqueles artigos que realmente não faz sentido a gente ficar lendo aqui durante a aula. Então, quem vai fazer prova aí que cai descentralização, eu recomendo que leia o decreto na véspera. Se não der tempo na véspera, porque tem aquele, né, as aulas de véspera o dia inteiro, leia na sexta-feira, leia no domingo, ou então esquematiza antes. Porque é algo assim de memória de curto prazo que vai te ajudar na hora da prova, tá bom? Questão de número 4, questão correta. Questão de número 5.
A descentralização de crédito, sempre, gente, toda questão de descentralização já marca se é crédito ou é dinheiro. Porque se for crédito, é orçamento. Se for dinheiro, recurso financeiro. E aí muda os nomes, né? A descentralização de crédito orçamentário permite incluir o ressarcimento de despesa pela unidade descentralizada. Questão de alto nível. Porque ele misturou descentralização, sabe com quem? Com o TED. Olha só aqui, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quais são as hipóteses de TED, ó. TED serve para executar programa, projeto ou atividade de interesse recíproco das duas partes. TED também serve para quê? Para executar algo em benefício apenas da unidade quem está descentralizando. E também serve para ressarcimento de despesa. E lembra, o TED é um instrumento que operacionaliza a descentralização do governo federal. Então a questão misturou dois assuntos. Misturou a descentralização com o instrumento. Que foi o que ela fez aqui, ó. Cadê a questão? Tá aqui. Questão de número 5, questãozinha correta. Posso sim descentralizar crédito. Cuidado, porque essa questão vai aparecer de novo e ele vai colocar isso aqui, sabe o quê? Recurso. Se colocar recurso, a questão fica errada. Por quê? Porque TED, por definição, é para descentralização de crédito e não de dinheiro. É um termo que vai descentralizar apenas o crédito orçamentário. E tem que ser feito apenas entre entidades do governo federal e que as entidades pertençam ao orçamento fiscal e Seguridade Social. Pronto. As principais características do TED estão aí. Então, se for dinheiro, já não é TED. Se tiver uma estatal independente, já não é TED. E se não for do governo federal, já não é TED. Professor, e se for do federal para o município, é o quê? É um convênio. Aí tem outros instrumentos, né? Tem acordo de termo de colaboração, acordo de cooperação, tem vários, né? Lei 13.019, eu acho que você estuda lá em Direito Administrativo, depois vocês confiram aí, eu acho que é Lei 13.019. Eu não lembro o ano. Faz tanto tempo que eu estudei essa lei em Direito Administrativo, mas é essa lei aí, tá? E essa lei trata justamente disso, né? Termo de contrato de repasse, né? Termo de parceria, tem um monte de coisa lá. Então pronto. E aí lá nós temos vários instrumentos. Tinha o decreto 6170 que falava de convênio, né? Que já sofreu várias revogações, já foi atualizado várias vezes. Então tem outros instrumentos. TED é só um deles. TED é só um deles. Questão de número 5, questão correta. Questão de número 6. O CNPq, ao celebrar um TED com determinada entidade da administração pública federal, olha só, CNPq, vinculada à estrutura do governo federal, firmou um TED com a entidade também da administração pública federal. Até aqui não tem problema. Deverá instruir os autos com um conjunto de documentos, sendo opcional a inclusão do plano de trabalho. Errado. É obrigatório e prévio. É obrigatório e prévio. E vocês estão vendo, gente, que cada vez mais está caindo do TED o quê? As condições para se executar um TED e os requisitos obrigatórios, né? As cláusulas necessárias. Nós temos cláusulas necessárias que são obrigatórias, claro, e nós temos condições que tem que acontecer. Então, no geral, tudo é obrigação, tudo tem que acontecer, né? Então, a gente acabou de ver isso aqui, está caindo muito. Questão de número 6 é errada. Questão de número 7. Na hipótese de uma pesquisa que tenha por objeto de colaboração científica para a descoberta de novos campos de exploração de petróleo, o CNPq pode celebrar um TED com a empresa Petrobras, visando a descentralização de crédito, registrados no orçamento de investimento da Lua. Questão erradíssima. Petrobras, e ainda falou, Petrobras faz parte do orçamento de investimentos, porque é uma estatal independente, então não atende aos requisitos do TED. Porque para ser do TED, governo federal, orçamento fiscal e seguridade social. Já descumpriu uma regra clara, né? Então, se o CNPq quer fazer um negocinho aí com a Petrobras não faz parte do orçamento fiscal e seguridade social, então já não tem como fazer por meio de TED. Pode ser feito por outro instrumento. Beleza? Questão de número 7, gabarito, letra E. Errado.
Questão de número 8. A descentralização orçamentária referente a repasse e subrepasse já tem problema na questão. Já começou errado, ó. Errado. Porque se é repasse e subrepasse, aqui tinha que ser o quê? Descentralização financeira. Diz respeito à transferência interna e externa. Respectivamente. Outro erro. Porque a interna seria o subrepasse. A externa que seria o repasse. Outro erro. Da estrutura administrativa do órgão repassador da dotação orçamentária. Outro erro. Do recurso financeiro. Pronto. Gente, essa questão aqui é ótima, porque você revisa tudo. Você tanto corrige do orçamento para o financeiro, como você corrigiria se fosse do financeiro para o orçamento. E aí você muda a estrutura e muda a nomenclatura. Então eu corrigi tudo para o financeiro. Ou você corrigia tudo para o financeiro, ou então você corrigia a questão assim, ó, para fazer as duas logo. Ó. Como é que seria? Se fosse orçamento, vou colocar aqui em azul. Se fosse orçamentária, aí aqui seria provisão. Aí a provisão tinha que estar bem aqui, porque é respectivamente. E a externa teria que ser destaque. E aqui realmente tinha que ter dotação. Ou crédito, né? Então, como é que corrige essa questão aí para os dois lados? Mas como ela misturou, foi tudo, então questãozinha errada. Questão boa essa, guarda aqui para revisar, tá? Questão de número 9. Vamos para a pegada da FGV agora. No contexto do ciclo de execução orçamentária, tem-se um instrumento de descentralização de recursos. Já tem que marcar na hora da prova. Vinculados ao orçamento, ao qual o repasse... O que é que você tem que saber sobre o repasse? É uma descentralização financeira externa, para fora. Que é repasse, não é subrepasse. Então vamos lá. Letra A. É vinculada a uma descentralização externa. Tá bonito. Letra B. Ocorre no âmbito da provisão. Tem nada a ver, gente. Porque provisão é orçamento e outra ela é externa. C. Pode ocorrer somente entre órgãos da administração direta. Gente, se é externa, pode ser direta e indireta. Letra D. Depende de assinatura de termo específico para sua execução? Gente, nem sempre, né? Com certeza, em alguns casos, você pode ter, nos casos em, por exemplo, que seja feito por convênio, você pode ter apenas uma descentralização financeira sem ter acontecido, por exemplo, uma descentralização orçamentária. Ou então não necessariamente tem um instrumento por trás daquilo, um convênio, né? Às vezes, gente, você só faz uma transferência de dinheiro. Não tem um instrumento pactuado. Já foi pactuado um instrumento lá atrás e que lá dizia que ia descentralizar um dinheirinho ali, um recurso, para uma entidade apenas executar um gasto, por exemplo. Então, nem sempre depende de assinatura de termo específico para sua execução. Letra E. Pode ter sua finalidade alterada. Não se faz alteração de finalidade quando se faz descentralização. Nós deixamos isso bem claro lá na aula teórica. Descentralização não se confunde com transferência, remanejamento e transposição. Por quê? Porque não altera a finalidade, tem que ser empregada integralmente no objetivo definido por quem mandou o dinheiro, né? Por quem mandou o crédito. Não pode mudar a classificação programática, não pode mudar a classificação funcional, não pode mudar a classificação da despesa. Não, gente, não vai mudar isso, não. Você só vai transferir a competência para outra pessoa, basicamente, executar. Tanto que os manuais dizem que ela é basicamente uma delegação de competência, mas o gasto continua o mesmo com todas as suas classificações e todas as suas finalidades. Então, questão de número 9, questão letra A. Olha aí a FCC. Gente, eu trouxe duas questões da FCC que são questões bem difíceis. Se você não entende descentralização, você não faz nunca uma questão da FCC. Agora, a vantagem, se você souber fazer uma, você faz 30 dela. Porque todas são iguais. Todas. Eu trouxe duas de 2024, cada uma de um TRT diferente, e as duas são do mesmo jeito. Se você aprender a fazer uma, você faz todas as outras. Né? Então, olha a questão de número 10 aí da FCC. Considere as seguintes informações sobre parte da classificação institucional de um ente público. Classificação institucional é aquela que me responde
quem é que está gastando o orçamento. Ela é dividida em órgão e unidade. Então, classificação institucional tem muita relação com descentralização. De acordo com o MCASP, a descentralização de... Aí, ó, questão chupa essa manga. Questão chupa essa manga. Por quê? Você tem que ir para as alternativas para voltar no quadro e ver se é interna, se é externa e se ela deu o nome certo. Olha a dica que eu vou dar aqui para você para fazer esse tipo de questão. Entenda que na jogada aqui, nós temos dois órgãos, ó. Nós temos um órgão e você identifica o órgão pelo aqui, ó, pelo 11. Que no caso é a Secretaria da Justiça e Cidadania. Eu tenho outro órgão, que é o 23, que é a Secretaria de Segurança Pública. Perceba que as unidades desse órgão, todos começam com 11, porque o órgão é 11. E aqui é a unidade, aqui é o código da subsecretaria, aqui é o código da outra. Então, gente, na questão, você nem volta pro quadro. Dá para você matar aqui, ó. Entenda, recurso financeiro da 11 para 11 é interno. Só em você saber que é o mesmo órgão, você já sabe que é interno. Não tem como ser destaque, gente. Não tem, porque é interno de dinheiro, é subrepasse. Mas se você quiser voltar no quadro, dá na mesma coisa. Ele está dizendo de onde para onde? Do 11.859 para o 11.945. Olha só. Daqui para cá. Gente, é interno. Não é externo. É interno. Então não precisa nem voltar no quadro, gente. Já estou te dizendo como é que você faz sem perder tempo nesse quadro. Ó, mesmo esquema. Recurso financeiro do 11 para o 23. Opa, já é externo. Corresponde, ó. Provisão não, gente. Seria um repasse aqui. Porque é externo. C. Crédito, ó. Crédito do 11 para o 23 externo. Não, destaque. Perca tempo só uma vez nessa questão. Termine essa questão. Daqui a... Amanhã, tente fazer ela. Se acertar, ok. Daqui a 7 dias, faça essa questão de novo. Se você matar, você nunca mais vai errar nenhuma dela. De novo, ó. Crédito é orçamento. Do 11 para o 23 é externo. Transposição nunca. Porque nem é transposição, nem remanejamento, nem transferência. Seria o quê? Destaque. Depois, ó, crédito, orçamento do 23 por 23, só pode ser interno. Acertou aqui, ó, provisão, gabarito, letra E. Então, ou você faz voltando para cá, e aí eu acho que se confunde mais, mas dá na mesma coisa, viu, gente? Dá na mesma coisa. A questão que ele fez aqui na letra E, por exemplo, ele pegou o dinheiro daqui para cá. Então, é tudo dentro do mesmo órgão. É interno, se chama provisão. E é de orçamento, né? 10, gabarito, letra E. Tem mais nem graça, professor. Tem mais nem graça. Tente aí fazer sozinho essa questão. Olha aí a questão de número 11. Mesmo esquema. Considere que as unidades são também gestoras. De acordo com o MCASP. Aí, só que agora ele já deu um comando já na questão. Ó. Na questão ele já deu um comando. A descentralização de crédito da 14236 para, aí ó, para cá, ou para cá, ou para cá. Aí aqui ele complicou um pouquinho porque ele dá trabalho para você ficar voltando no enunciado. Então veja, da 14236 para, vamos lá, eu vou repetir aqui para a gente não se perder. Da 14236. Gente, vamos fazer do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Da 14236 para 114 é interno, né não? É interno. Corresponde a uma provisão? Corresponde, porque ele já disse no começo da questão que era de crédito. Então, ele já acertou aqui. E a classificação institucional da unidade detentora do crédito deve ser alterada. O problema não deve ser alterada. Não se altera, gente. Não se altera. Sério, professor? Exatamente. Quando a gente descentraliza, a gente não muda a classificação institucional, não muda a classificação programática, não muda a finalidade do gasto, não muda nada disso. Você só delega a competência para outra pessoa executar. Então ele começou bem, mas errou no final. Vamos para a letra B. Da 14236 para 14237 é interna. Ok, acertou de novo.
E a classificação da unidade detentora não deve ser alterada. Letra C, da 14.236 para 18. Opa, já mudou. Já mudou. Se mudou, é para fora. É externo, destaque. E a classificação institucional detentora do crédito, olha aqui, deve ser mantida. Perfeito. Não só a institucional, a funcional também. E a programática também. Gabarito aí, letra C. Letra D, ó. Da 14 para 18, externa, não pode ser provisão, né? E não deve ser alterado. Da 14 para 14 é interno, não pode ser destaque. E aqui ele acertou. Gabarito, letra C. Perfeito. Já treinamos aí o estilo de FCC aí para você, né? E com 2 questões você faz qualquer um agora. Questão de número 12, Sebrasp. A descentralização de crédito orçamentário que envolve unidade gestora de um mesmo órgão caracteriza descentralização interna, também chamada, olha aí, errou no final, né? Porque interna de crédito se chama provisão. E guarda de uma vez por todas a informação de que, olha só, guarda essa informação que a gente viu no começo da aula de descentralização, ó. No começo da aula de descentralização, a gente viu isso aqui, ó. A descentralização não se confunde com transferência e nem com transposição. E nem com remanejamento. Por quê? Olha só. Porque não modifica a programação, não altera a unidade de classificação institucional, nem altera a classificação funcional, que foi o que apareceu muito na questão de número 11, né, da FCC. Então, guarda essa informação aí. Questão, então, de número 12, questãozinha errada. Questão de número 13. Diferentemente da transferência e da transposição, a descentralização começou bem. Não altera o programa nem a unidade orçamentária. Exatamente. Não altera nem a classificação programática, nem a classificação institucional. Também mantém a funcional, né? Em que área está se gastando o recurso, vai ser na mesma área. 13, questão correta. Questão 14. A descentralização, ó, ele já deu logo no começo. Interna de crédito. Envolve unidades gestoras do mesmo órgão e é denominada, errou, interna de crédito, provisão. Enquanto a externa ocorre entre unidades diversas. Aí ele só fez trocar, né, gente? Aqui sim, destaque. Questãozinha errada. Questão de número 15. O remanejamento, a transposição e a transferência são implementados por meio de... E não, mas isso aqui é interessante. A questão está errada, mas você tem que revisar crédito adicional para lembrar disso aqui. Vamos lá, vamos anotar aqui, ó. Lembra que nós falamos lá na aula de créditos adicionais que crédito adicional é um tipo de alteração. E aí eu falei o que para vocês? Que o termo crédito é gênero. O termo crédito é gênero. O que nasce no orçamento, o que nasce na LOA, a gente chama de ordinário ou inicial. É aquele que já nasce lá dentro do orçamento. Isso é o ordinário ou inicial. Aí nós temos alterações. Eu posso alterar esse orçamento. Aí eu tenho 2 tipos de alterações. Ou eu altero por meio de um crédito adicional, que a gente sabe que tem o suplementar, o especial e o extraordinário, ou então eu altero esse orçamento por remanejamento, transposição ou transferência. E o nome disso aqui se chama outras alterações orçamentárias.
outras alterações orçamentárias. Professor, por que outras? Por que outras? Porque aqui são umas, aqui são outras. Um tipo de alteração é crédito adicional. As outras são isso aqui, ó. Então, quando ele diz que remanejamento, transposição e transferência são implementadas por meio de crédito adicional, é como se ele estivesse dizendo que isso aqui é a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Questão errada, e aí a gente já revisa crédito adicional, né, nessa parte mais pesadinha que tem relação com descentralização. 15, questão errada. Vamos para a questão de número 16. Conceitua-se como repasse a transferência de recurso, ó, bateu, agora só tem que dizer se é externo, para ficar bonitinho. De uma unidade setorial para unidades de outros órgãos. Ou, se for de outros órgãos, fica bonitinho, né? Se for de outros órgãos, fica bonitinho. Por quê? Desenha órgão central, órgão setorial, unidade gestora dentro, unidade gestora fora. Agora é só colocar os nomes. Primeira, cota. Interna, sub. Externa, repasse. Sub-repasse. Desenha isso aqui. Você nunca mais vai errar. Se for orçamento, o nome muda. Dotação. Aqui muda. Provisão. Aqui muda. Destaque. Para o esquema ficar completo, aí você faz a legenda, ainda faz a legenda. Ó. Orçamentária. Financeira. E de nada. Aí, o segredo para matar qualquer questão. Desenha, faz com cor colorida. Pena que na prova não pode levar, né? Aquela ruma de marca-texto, né? Mas você anota agora e não erra na hora da prova. Beleza? Questão de número 16, correta. Questão de número 17. Bora voltar para a FGV. Para contribuir com a restauração de um museu gerido por uma entidade fundacional do Ministério da Educação, olha aí, o Ministério da Cultura, então, ficou na dúvida? Desenha. Vamos lá. Tem um museu gerido pelo Ministério da Educação. Um museu gerido por uma unidade, por uma entidade fundacional do Ministério. Na verdade, tem aqui uma fundação gerindo, né, esse museu vinculado ao Ministério da Educação. O Ministério da Cultura, tá aqui, ó, Ministério da Cultura descentralizou para essa entidade fundacional crédito, crédito, no valor de 7 milhões. Gente, só em você saber que são órgãos diferentes, você já sabe que é externo. Que deveriam ser aplicados em despesas de capital, investimentos. A descentralização de crédito deverá ser feita por quem? Volta para o desenho. É o verde ou é o azul? Só olhar. É o verde ou é o azul? É crédito, é orçamento ou é financeiro? É o verde. É dentro ou é fora? É fora. Destaque. Gabarito, letra A. É só desenhar e você não erra, tá bom? Questão 18. A programação da execução orçamentária e financeira. Essa questão aqui, ela já não é mais de descentralização, tá? Preste atenção para você não trocar tudo. Aqui já é programação. Primeiro o governo se programa, depois o governo descentraliza e depois o governo executa, tá? A programação da execução orçamentária e financeira é um processo contínuo que visa assegurar às unidades orçamentárias em tempo oportuno, em tempo hábil, a soma dos recursos necessários e suficientes à melhor execução de seu programa atual de trabalho. Até aqui, ok. Além disso, lembra, né, questão grande da Sebrasp, para e começa, é como se fosse outra questão, gente. Além disso, ela mantém durante o ano, na medida do possível, o equilíbrio entre receita arrecadada e despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências. Gente, guarda essa questão que é uma definição. É a definição perfeita de programação. O governo faz programação justamente para isso, para que as unidades tenham o orçamento na hora certa e, principalmente, na hora de pagar, tenham dinheiro, tenham financeiro, né? Então, não adianta nada descentralizar tudo em janeiro, se você não arrecada tudo em janeiro. Pode até descentralizar, mas ela não paga.
Então tem que ter um bom acompanhamento de orçamento e de financeiro. Então, questão de número 18, questãozinha correta. Vamos para a questão de número 19, a FGV de novo. As questões mais pesadas da FGV não são essas para você dizer se é provisão, se é destaque, não. Você vai já ver qual é o tipo de questão difícil da FGV. O mecanismo que representa a liberação de recurso financeiro, dinheiro, dos órgãos setoriais, é só olhar para o desenho, para as unidades orçamentárias ou administrativas, a ela vinculado, gente, dinheiro interno. Qual é o nome? Dinheiro interno. Volta para o desenho. É o verde ou é o azul agora? Dinheiro interno. Dinheiro é financeiro. Interno, lá de dentro. É repasse ou é subrepasse agora? Gabarito aí, letra B. Subrepasse. Desenha de novo, não tem erro, gente. 19 aí, gabarito, letra B. Questão de número 20. Tá aí, as questões mais difíceis da FGV são essas que já trabalha para você associar programação orçamentária e financeira para saber se você sabe realmente a diferença. O que é orçamento e o que é financeiro. Olha aqui a questão que ele está dando. A programação orçamentária e financeira é entendida como uma coisa só, você sabe. Mas orçamento é até determinado momento. Depois de outro momento já começa o financeiro. Com a definição de limites para movimentação e empenho e para liberação financeira. Procura garantir a integração entre as duas respectivas execuções. E aí a gente tem que associar aqui, ó, 1, 2 e 3. Quando o governo publica o famoso QDD, Quadro de Detalhamento das Despesas. Gente, o quadro de detalhamento da despesa é você pegar a despesa de um órgão que está autorizado no orçamento e detalhar. Eu estou pagando alguma coisa ali? Eu estou transferindo Pix? Não, gente, é um quadro do detalhamento. Você pega aqui todas as suas despesas, faz um quadro e organiza. É orçamento. Claramente um é orçamentário. Então não tem como ser letra C, nem letra D, nem letra E. Limite para empenhar. Vem cá. Quando um credor assume um compromisso com a administração, você paga ele com empenho ou você paga ele com Pix? Você paga ele com Pix, ele vai ficar feliz com Pix, né não? Então, quando você empenha, gente, nada mais é do que uma obrigação orçamentária. Por isso que 2 também é orçamentário. E aí a gente acha o gabarito. Não tem como ser financeiro. Muita gente ficou em dúvida aqui, ó. Mas se você matou o 2, você não erra o 3, porque não tem mais gabarito. Só se você criar um F bem aqui. Eu gosto é de errar, professor. Pois é. Eu até crio para você aqui, se você quiser. Não tem como errar, né? Mas, gente, liquidação ainda está no âmbito da execução da despesa orçamentária, viu? Por quê? O pagamento, sim, você paga com Pix. Você paga o credor com liquidação? Tá aqui, meu amigo, ó. Volte amanhã, traga mais computadores para mim, eu tô liquidando. Amanhã eu liquido de novo. Ele dá logo 2 tapas em você, né? Porque ele quer o dinheiro, ele quer o Pix, ele não quer liquidação, ele não quer empenho, ele quer o Pix. Então, gente, tudo aqui é orçamento. Gabarito aí, letra A. Questão de número 21. Pronto, as da FGV mais complicadas você vai fazer agora. E ela fez 3 questões de 2024 e se vierem de novo aparecendo vai ser no mesmo formato, para você entender para que serve programação, para que serve descentralização. Olha o nível dessa questão aqui, ó. Considere o trecho a seguir tirado de um decreto do Poder Executivo. Só para você entender, você deve lembrar que quando a gente estuda programação, quando nós estudamos programação, deixa eu até voltar aqui no mapa teórico, só para te mostrar. Quando nós vimos programação, eu comecei para vocês falando isso aqui, ó. O governo, conforme a LRF, tem até 30 dias após a publicação do orçamento para publicar a programação financeira. Essa publicação aqui é por meio de um decreto. Tanto que lá na aula teórica, diversas vezes eu mostrei para você, ó, exemplo prático. Decreto traz a programação. Então, quando o governo publica essa programação no começo do ano, o executivo, presidente, governador e prefeito, é um decreto. Eu trouxe até exemplos dos decretos de programação, ó, do governo federal, para você entender aí como é que funciona realmente na prática. Olha aqui, ó. Exemplo, ó, o decreto. Peguei o decreto de 24, que abriu o exercício. É mais ou menos assim. Cada órgão, quanto eles podem gastar até cada mês, ó. Só para você entender.
A FGV, ela não pegou o quadro, ela pegou o artigo. A FGV pegou o artigo. Mas ela deu um trecho. Vamos identificar. Como é que a gente identifica que isso aqui é uma programação? Artigo 13. Os órgãos e as unidades orçamentárias do Executivo Federal, constantes do Orçamento Fiscal e Seguridade Social da União, somente podem empenhar dotação orçamentária até 9 de dezembro de 24, se for uma despesa primária discricionária, e até 31 de dezembro de 24 para as demais despesas. Gente, esse decreto só pode ser uma programação. Professor, como é que você identifica que é uma programação? Porque é um decreto que está dizendo até quando o governo pode empenhar. Isso não é uma programação, não? Meu amigo, se programe. Você só pode empenhar até dia 9. Para essa despesa aqui, até o dia 31 tá valendo. Claro que ele pegou só um artigo solto. Lá no começo deve ter um artigo dizendo assim, para efeito deste decreto, os governos estão autorizados a empenhar a partir do dia, 15 de dezembro, ou 15 de janeiro, 10 de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, é porque ele pegou um solto qualquer. Mas isso aqui é um decreto de programação, tá bom? O trecho acima indica que o decreto, aí vem as questões subjetivas, né, da FGV. A letra A está dizendo o seguinte: consiste em um instrumento auxiliar na indicação da necessidade de fazer corte, limitação de empenho e movimentação financeira. Gente, pode ou não pode? É justamente isso. Tanto que eu falei para vocês, gente, o governo publica o primeiro decreto no começo do ano, que ele tem até 30 dias após a publicação do orçamento, né? Gente, se o orçamento demora um pouco mais ou um pouco menos, a data pode variar. Veja que o exemplo que eu trouxe aqui, né, na aula teórica, ele foi publicado no dia 27 de fevereiro. Então, é porque ele publicou dentro dos 30 dias da publicação do orçamento. Se em 2025 o orçamento nem aprovado está ainda, o decreto de programação vai sair bem depois. Porque o orçamento, né, tá demorando para ser aprovado aí. Então, basicamente é isso. Mas veja, eu tenho um decreto que traz uma programação. Para eu saber depois se eu vou cortar ou não despesa, eu vou olhar para quem? Para o decreto. Porque eu me programei de um jeito. Se a receita não sair conforme o planejado, aí eu vou lá no decreto e vou reprogramar tudo aquilo ali. Aí eu publico um novo decreto. E aí a cada bimestre o governo pode fazer novas republicações. Claro, se ele precisar. Então veja que o decreto de programação, ele é sim um instrumento auxiliar para indicar a necessidade ou não de fazer corte. Então você tem que interpretar a questão, né? E foi uma questão aí de TRF1. Questãozinha de técnico, viu? Gabarito letra A. A B diz, corresponde a um instrumento que assegura o cumprimento da meta. Quer dizer que só em publicar a programação eu já tenho uma meta cumprida, né? Não, gente, é uma meta. Se a meta estiver perto de ser descumprida, aí eu altero o decreto, é diferente. Então ele não garante que a meta vai ser cumprida. Ele ajuda, né? Ele contribui. Ele é um instrumento auxiliar, mas ele não assegura. C. Pode indicar ressalva à despesa incluída no cômputo na meta fiscal. Mas não pode mesmo. Nem a LDO pode mais. Nem a LDO pode mais trazer algum tipo de despesa que não pode, que vai deixar de ser computada. Porque o governo fazia muito isso, né? Criava um programa social, ok, a ideia é boa, a política pública por trás aqui é boa, a intenção é maravilhosa, mas ele não pode dizer, esse programa aí a gente tira do cômputo da meta. Porque ele sabe que se ele botar, ele descumpre. Agora não pode mais não. A LDO não pode mais tirar nenhuma despesa que já é primária do cômputo da meta de superávit primário. Se ela é primária, ela vai entrar. Não pode a LDO ficar colocando e tirando, não. Então, se a LDO não pode, o decreto também não pode. Letra D. Representa uma exceção ao princípio da exclusividade? Tem nada a ver, gente. O decreto é publicado depois, não é dentro da lua, não. É depois, 30 dias depois, não está dentro. Realmente, se tivesse dentro da lua a programação, aí sim feriria a exclusividade. Mas ele não está dentro, ele vem depois, em até 30 dias. Letra E. Resulta em descumprimento do princípio da anualidade. Não tem nada a ver, gente. O orçamento era para ser publicado, no fim de dezembro para valer no outro ano, mas às vezes ele atrasa. Aí só pelo fato de eu publicar o decreto no outro ano, estou descumprindo a anualidade? Estou não, gente. Não tem relação nenhuma. A anualidade é para gastar o dinheiro, para executar a receita e não para publicar a programação, né? Então, 21, gabarito, letra A. Questão de número 22. Uma instituição federal de ensino recebeu uma descentralização de crédito
do Senado, instituição federal de ensino, um IF ou uma universidade federal, eles estão vinculados a quem? Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação são órgãos. E os IFs e as UFCs são unidades orçamentárias. Então, se o IF recebeu dinheiro do Senado, é externo. E ele já está dizendo que é de crédito. Para ser aplicado em um projeto de recuperação de um prédio histórico atualmente ocupado pela instituição. Então, é para ser aplicado em um projeto de recuperação de um prédio histórico atualmente ocupado pela instituição. Essa movimentação de crédito, letra A, altera, não altera, lembra? Descentralização não altera a classificação, não altera a unidade, não altera a classificação funcional. B, depende de convênio? Não depende, porque, gente, o convênio, geralmente, ele vai acontecer em algumas situações, e o convênio, às vezes, está mais associado a uma descentralização, um repasse financeiro de dinheiro, e não para descentralizar crédito. C, equivale a uma transposição? Não, porque transposição, remanejamento e transferência não se confunde com descentralização. Letra C. Ou letra D, deve ser tratada na classificação programática como operação especial. Cuidado. Não é operação especial não, viu, gente? Porque operação especial geralmente é da União para outros entes. A União transfere recurso para Estado ou município para executar algo lá neles, aí sim é operação especial. Aqui foi da União para União. Se foi da União para União, ou é projeto ou é atividade. Professor, é projeto, né? Eu entendo aqui, embora a questão não esteja trabalhando isso, eu entendo aqui, gente, que é uma atividade. Professor, mas é um prédio, é um projeto, mas é um projeto de recuperação. E pelo menos a 4.320 fala, obra de conservação e adaptação de bens imóveis é despesa de custeio. Então, geralmente, aquilo ali na 4.320... é uma atividade, é um custeio, né? Mas aqui, como a questão não está falando sobre isso, eu só estou criando um novo problema, né? Vai que ela traga isso para a questão, pode dar problema na questão, porque ele diz, primeiro, que é projeto, mas é um projeto para recuperação. Tudo vai depender do enunciado, porque obra de adaptação e conservação de bens imóveis é custeio, é despesa de custeio. E despesa de custeio geralmente está associada a uma atividade, não a um projeto. Mas aqui ele botou a palavra projeto, ele não foi muito feliz nessa palavra projeto. Mas de uma coisa vocês sabem, não é operação especial. Porque é do federal para federal, né? Gabarito letra E, ó. Ocorre em regra juntamente com a descentralização financeira. Gente, em regra sim. Em regra você faz a descentralização do crédito e o repasse já vai junto. Faz o destaque leva o repasse, né, gente? Ou você só vai pagar, é a mesma história, você vai pagar o cara só com a liquidação e o empenho? Não, gente. Vai o pagamento também, né? Então, quando a gente viu lá na programação e na descentralização, a gente viu que na unidade descentralizadora, a gente basicamente vai fazer empenho, liquidação e pagamento. Então, veja, eu faço empenho, liquidação, já descentralizo o orçamento. E no pagamento eu descentralizo o financeiro. Mas isso é geralmente acontece no mesmo momento. Porque às vezes você pode empenhar, liquidar, e o PIX só ser feito depois. Que problema não, mas geralmente se faz juntamente com a descentralização financeira. Então, ó, o que é que eu quero que você faça na questão de número 21 e na questão de número 22? Guarde essa informação e guarde como se fosse um ponto teórico. Em regra, descentralização orçamentária acontece junto com descentralização financeira. Pronto, foi o gabarito dessa questão, mas você coloca como mais um ponto teórico para revisar. E a 21, a mesma coisa. Faz aí na sua anotação, no seu esquema, no seu resumo, que o decreto de programação é um instrumento auxiliar que pode indicar a necessidade de fazer limitação de empenho ou corte de gastos. É assim que a gente aprende, né, para matar as questões da FGV, porque essas questões se repetem depois. Ruim mesmo é para quem se depara com a questão na primeira vez, né? Quando ela inaugura a questão na sua prova, é problema. Depois, muita gente vai se beneficiar ali com seu choro, né? É normal. E depois você devolve. Depois você vai fazer uma prova que alguém já chorou por você. Pronto, é assim, gente. Tudo que vai e volta. Assim mesmo. 22 é. 23. O termo de execução descentralizada, TED,
É um dos instrumentos que o governo. É um dos, porque nós temos vários, né? É um dos instrumentos de que o governo federal dispõe para a implementação e o desenvolvimento das ações orçamentárias de forma descentralizada. Até aqui está tranquilo, né? Possibilitando repasse, não, porque repasse é de dinheiro, TED é para crédito, e não se repassa atividade nem projeto. Ó, quem fez a prova da ANM e PCDF 2025 não pode ter errado essa questão, porque essa questão já caiu na Codevasf. Tá vendo? Essa questão caiu na Codevasf e foi uma das primeiras questões que a gente fez já de 2025 e caiu a mesma coisa. Eu não uso o TED para repassar atividade, para repassar um projeto. Questãozinha errada. Questão de número 24. FGV de novo. A programação financeira é uma etapa crucial da execução orçamentária que visa garantir a utilização eficiente dos recursos públicos ao longo do exercício fiscal. Professor, como assim? A programação financeira é crucial para executar orçamento? É. Preste atenção, porque lá na programação financeira você vai ter o limite que cada órgão tem para empenhar. E empenho não é orçamento? Então, sim. Não acho que está errado não, viu? Está correto. Assinale a opção que apresenta a função desempenhada por essa programação, que descreve corretamente alguns de seus principais objetivos. É uma questão mais doutrinária, mas que a gente trabalhou logo no início, né, da aula teórica lá. Vamos lá, o que é que a 24 está dizendo? A programação serve para compatibilizar os gastos com as receitas previstas na Lua e distribuir o orçamento do ano em cotas mensais, que é o cronograma mensal de desembolso. Era só para saber se você sabia o artigo 8º da LRF, que foi o primeiro slide da aula de programação. Em até 30 dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo vai publicar o quê? O decreto de programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Primeiro ele se programa, depois ele já publica ali o seu decreto de mensalização dos gastos. Então, gabarita aí, letra A. B. Serve para ajustar a despesa fixa, considerando novos cenários da conjuntura econômica que vão afetar a arrecadação das receitas e liberar todas as despesas no início do ano. Então, eu quero é liberar o dinheiro todo em janeiro, né? Não é para isso, não. Letra C. Distribuir o orçamento em cotas mensais. Até aqui, ok. E eliminar a necessidade de controle. Eita, então quer dizer que eu publico um cronograma e não vou mais controlar nada? Professor, existe essa etapa chamada pré-empenho? Existe. Existe, viu? Não está na 4320, mas na prática existe um momento chamado de pré-empenho. Pré-empenho é o seguinte: para você empenhar, você geralmente já tem que estar com um contrato ali, né? Até porque, lembra que o empenho vem logo depois da licitação. Então, já é, em regra, já é para o contrato ter sido assinado e o contrato já vem exigindo a nota do empenho, que é um documento que garante o empenho. Mas existem algumas situações que o contrato é mais longo, tem mais burocracia, não se assina esse contrato do dia para a noite. E aí, nesses casos, como você sabe que o processo é demorado, você já pode fazer um pré-empenho, mas não empenhou ainda não. Você só vai empenhar quando aquele processo licitatório todinho terminar, mas você já fez um pré-empenho. É tipo uma pré-reserva. Porque o empenho é o que faz a reserva. É como se fosse uma pré-reserva. Mas é para situações bem específicas. Mas não está na 4320, tá? Está nos manuais, está no MCASP. A letra D diz: o decreto de programação vai limitar a emissão de pré-empenhos e empenhos e ajustar a arrecadação de acordo com o crescimento do PIB. Não tem nada a ver, gente. A programação é para os gastos. E se a arrecadação não for boa, eu me reprogramo. Letra E. Serve para compatibilizar as despesas fixadas com as receitas previstas na Lua. E serve também para autorizar a despesa não prevista. Aí não, aí eu abro o crédito adicional, né? Tem nada a ver com programação. 24 aí, letra A. Mais uma questão que você vai guardar como informação para revisão. A programação financeira serve para compatibilizar a despesa fixada com a prevista e para distribuir o orçamento em cota mensal. Estou te dando os truques que eu fazia, né? Do estudo, quando eu estudava para concurso, eu fazia isso mesmo, gente. Eu aprendia com questão. Eu tinha um caderninho de esquema, né? Meu material. E aí, quando eu fazia uma questão assim, isso aqui vai cair de novo. Aí eu pegava o texto e colava lá no meu esquema, né? Às vezes, quando eu tava com preguiça, eu literalmente cortava, né? Imprimia, cortava e colava lá. Ficava horrível, direitinho minhas ventas. Mas eu aprendia, né? 24, letra A. 25.
A Secretaria de Saúde do município X, com a finalidade de otimizar a execução de seu orçamento anual, ó, Secretaria de Saúde do município. Então tá aqui o município, tá aqui a Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde, vou chamar aqui de CESA, vinculada ao município. Requereu ao órgão central de planejamento e orçamento, então existe um órgão central. Professor, no governo federal é Ministério do Planejamento. Nos estados, aí gente, depende, cada estado tem um nomezinho, né? Quando eu trabalhava na Bahia, tinha uma CEPLAN, o nome era CEPLAN, Secretaria de Planejamento, vinculada ao Executivo. No governo federal, quem faz esse trabalho é a SOF, né? Se for de orçamento, se for de planejamento é a CEPLAN, realmente. Mas não precisa decorar o nome, mas existe um órgão central dentro do município, que também está vinculado ao Executivo. Então, disso aqui você sabe, está vinculado à Prefeitura. E aí ele requeriu ao órgão central olha só, ele quer a realocação de recurso do seu orçamento. Essa realocação alcançaria diferentes categorias de despesa, mas dentro do mesmo programa de trabalho da respectiva secretaria. Então, olha só, eu vou pegar o orçamento da secretaria. Dentro do orçamento, eu vou ter um programa aqui dentro, vou chamar de programa X, e eu quero fazer uma movimentação daqui para cá, que é dentro do mesmo programa. Com base nessas informações, essa realocação é classificada como quê, professor? É o quê, professor? É cota, é destaque, é o quê? Né? Nem cota, nem provisão, nem destaque, nem nada. Isso aqui não é descentralização. Não é descentralização. Muita gente errou essa questão. Você viu que ele está transferindo de um canto para outro, gente? Tá não. Tá tudo dentro da mesma secretaria. Tá no mesmo programa. Eu estou fazendo aí ou uma transposição, uma transferência ou um remanejamento. Agora, você só sabe qual é o dos três se você memorizar o que está lá no MCASP. Porque no MCASP nós temos a diferença de transpor, remanejar e transferir. Olha só o que é transpor. É dentro do mesmo órgão, mas eu mudo de um programa para o outro. Então, ó, transposição é dentro do mesmo órgão, mas eu mudo do programa A para o programa B. Remanejamento já é diferente. É de um programa de um órgão vinculado já para outro órgão. Remanejamento. Mas dentro do mesmo ente. Dentro do mesmo ente. Então, dentro do mesmo ente. Mudando o órgão é remanejar. Dentro do mesmo órgão, mudando o programa é transpor. E dentro do mesmo órgão e do mesmo programa, transferência. Que é o gabarito da nossa questão. Letra D. Porque tudo é dentro da Secretaria de Saúde. Ó. Transferência. E se é transferência, remanejamento e transposição, você já sabe, não é descentralização, porque eles não se confundem. São coisas totalmente diferentes, né? Perfeito. 25 aí, gabarito, letra D. 26. Com vistas a conferir maior eficiência à execução orçamentária das ações de um determinado programa, olha só, o Ministério da Educação, o MEC, descentralizou crédito para uma universidade federal. Olha aí, bem facinho. Qualquer universidade federal ou instituto federal é interno, né? Porque eles são unidades e aqui é um órgão. Que é uma unidade gestora integrante da estrutura daquele ministério. Aí ele já entregou tudo, né? Nessa hipótese, qual é o nome, gente? Provisão interna e de crédito. 26, letra A. Bora para 27. Imediatamente, olha aí como a FGV é. Em 2024, a FGV cobrando a literalidade da 4320/64. Que eu disse assim, gente... O que está na 4320 era como o governo começou a se programar lá em 64. Hoje a gente utiliza a LRF, mas lá na 4320 está diferente. O cara tinha que saber aqui. Está lá no artigo 47. Artigo 47. Imediatamente após a promulgação da LOA e com base nos limites nelas fixados, o Executivo vai aprovar um quadro de cotas
trimestrais. Gente, aqui é quem decorou leva, né? Um quadro de cotas trimestrais que cada despesa está autorizada a executar. Colocamos isso aqui na nossa teoria. Vamos lá. Foi logo no comecinho de programação. Quadro de cotas trimestrais. Aqui, ó. Artigo 47 da 4.320. Imediatamente após a promulgação da LOA e com base nos limites dela, o Poder Executivo vai aprovar um quadro de cotas trimestrais. Rapaz, a FGV queria saber só se você sabia o que é isso aqui. Gabarito, então, letra B de bola, questão de número 27. Bora para 28. Um termo de colaboração entre a Controladoria Geral de um município e o respectivo Tribunal de Contas envolveu a transferência de recurso, dinheiro, né? Para a execução de algumas despesas, conforme regras aplicáveis às descentralizações de crédito. Então, é descentralização. Ele já está falando, basicamente, que não é transposição, remanejamento e transferência, né? Por tratar-se de uma descentralização. Então, se é uma descentralização, letra A, deve assegurar que as dotações sejam empregadas de maneira integral na consecução do objetivo. Cansamos de fazer isso. Não muda o objetivo, não muda a finalidade, não muda a classificação. Fizemos isso, e isso aqui é uma passagem específica do MCASP. Olha só. Deixa eu trazer aqui para vocês. Olha só. Na descentralização, as dotações serão empregadas obrigatória e integralmente na consecução do objetivo previsto pelo programa de trabalho, respeitadas, a classificação funcional e a estrutura programática. A única diferença é que a execução vai ser feita por outra pessoa. Então, pronto, a banca só pegou isso aqui do MCASP e colou na questão. Então, questão de número 28, já achamos o gabarito, letra A. Vamos ver as demais. Deve ser especificada quando da fixação. Não, gente, eu fixo a despesa lá na Lua. No outro ano, 30 dias depois da aprovação dela, é que eu vou publicar a programação. E muito depois é que eu vou descentralizar. Então, a fixação é bem antes, não é na mesma hora. Quer dizer que eu fixo a despesa e já faço a programação e descentralizo? Não. Eu fixo e depois é que aquela lei vai ser aprovada, né? Então, tem muita coisa para acontecer até lá. C. Está sujeita a regras especiais para empenho das dotações. Gente, não tem negócio de regra especial, não. Vai ser empenho, liquidação e pagamento normal na entidade que tem o crédito. Só outra pessoa que vai executar. Pode ser enquadrada como transferência? Não. Porque se é descentralização, nunca vai ser isso aqui. Letra E. Somente pode ser registrada após a publicação da programação. Essa daqui é polêmica. A letra E, olha só, e aqui você vai realmente guardar essa informação. Para a FGV, isso aqui é errado. Para a FGV, isso aqui é errado. O gabarito é a letra A. Por quê? Porque a lógica, gente, é o quê? Primeiro eu me programo, depois eu descentralizo. Só que eu acredito que a FGV foi para aquela situação da execução provisória do orçamento. Na execução provisória do orçamento, algumas despesas têm que acontecer enquanto o orçamento não é aprovado. E na execução provisória pode ter descentralização. Mas a programação ainda não aconteceu, porque a programação só é 30 dias depois da publicação do orçamento, que ainda está lá, que ainda não foi aprovado. Então eu entendo que a FGV fez isso, para poder achar o erro da letra E. Porque a letra A já está copiada e colada no MCASP, né? 28, letra A. Questão de número 29. Relativamente à programação e execução orçamentária e financeira, olha aí, a primeira etapa da descentralização de recurso, dinheiro. É a primeira de dinheiro. Lembra do desenho? Bora voltar lá no desenho, questão de número 29. Agora eu lembrar onde foi que eu desenhei. Deixa eu ver onde foi que eu desenhei. Vocês devem ter desenhado também, né? Cadê o desenho? Tá aqui. Verde ou azul? A primeira do azul. É a primeira do azul. A primeira do azul é o quê? Cota.
A primeira do azul é cota. Gabarito, letra A, de cara. 29, letra A. E questão de número 30. Um ente municipal recebeu o dinheiro por meio de descentralização. Olha aí, aqui ele já deu uma misturada. Recebeu o recurso por meio de uma descentralização de crédito do governo federal. Mas lembra que, em regra, vai o crédito e o dinheiro junto. Lembra? A gente fez até uma questão assim que a FGV cobrou. Vai o destaque, junto vai o repasse. Ou vai e vai a provisão e junto vai o subrepasse, né? Então, ela recebeu o recurso por meio da descentralização de crédito. Ou seja, fez o destaque e já foi junto o repasse. E recebeu da União para a realização de ações na área da educação básica. Não disse de quem, né? Vai beneficiar o município, vai beneficiar a União, né? De qualquer forma, se é de um ente diferente, você já pode entender aí que é uma operação especial. Para a execução de tais recursos, letra A, devem-se adotar procedimentos específicos, pois não se confundem com transferência voluntária. Não, isso aqui é pesado, viu? Isso aqui é do MCASP. O MCASP diz o seguinte: quando acontece uma descentralização da União para outro ente, adota-se os mesmos procedimentos das transferências voluntárias. Então, aqui não é para adotar procedimento específico. MCASP. MCASP, 11ª edição. B. Deve-se verificar a fonte de recurso, se é próprio ou decorrente de operação. Não tem nada a ver, gente. É uma grande mentira, né? Eu não tenho que olhar a fonte de recurso. Quer dizer que eu vou mandar numa fonte e o outro tem que receber em outra fonte? Não, gente. É só para descentralizar crédito. É na fonte que você tem, né? Onde tiver, você descentraliza. C. É dispensável a inclusão na programação financeira. Por se tratar, quer dizer que quando a União transfere dinheiro para o município, ela não tem que incluir isso na programação, não? Claro que não é dispensável, é obrigatório, né? D. Haverá a sua inclusão na receita e na despesa do ente que está recebendo. Perfeito. Professor, como assim? Se o município recebe, não é só receita, não? Mas preste atenção, você acha que a União vai dar dinheiro para o município? Toma, meu bichinho, toma para você. Claro que não. Se a União está transferindo para o município, provavelmente é por conta que tem algum convênio por trás. E se tem algum convênio e está adotando o mesmo procedimento da transferência voluntária, o município vai entrar com a contrapartida. Então, é registrado na receita e na despesa, por quê? Porque o município que recebe também entra com uma contrapartida. E veja aqui, é uma receita que chega para o município, mas aquela receita já chega para outra coisa. Então, entra a receita e vira um gasto, despesa. Então, tá aqui, o gabarito letra D. Letra E. O ente transferidor deve tratá-los como operação especial, na classificação funcional programática. Eita, professor, não é... Professor, mas tu não disse que era operação especial. É, mas é só classificação programática, não é funcional? Funcional é por área, gente. Era só na programática. 30, gabarito, letra D. E aí nós fechamos aí, né, nossas questões de descentralização de crédito, programação, TED. Basicamente, a gente fechou aí 80% do curso completo, né? Porque já chegamos ali nas vésperas da LRF. A partir do próximo módulo, a gente já vai entrar na Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí vão ser uma maratona de várias aulas, né? Vários blocos, vários momentos para fazer questões para a gente matar essa bendita lei. Os assuntos que vêm depois de LRF, gente, eles podem ser encaixados antes ou depois, sem problema nenhum. Depois de LRF, a gente vê o que é que a gente vai em qualquer ordem aí. Tá certo? Porque até aqui tinha que ter sido essa ordem. Eu não poderia trocar descentralização para antidespesa, não dava, não dava. Agora, depois de LRF, o que vier depois dá para você colocar antes ou depois, e aí vai depender do seu edital, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau, gente.